Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio e nós estamos participando do projeto da leitura do livro O Grande Conflito durante o ano inteiro. Esse livro é maravilhoso, é um livro que conta a história do cristianismo e também dos últimos acontecimentos que ocorrerão nesta terra. Nós estamos cada dia lendo uma página e compartilhando com você. Queria que você também compartilhasse para os seus amigos. Eu sei que existem muitas pessoas que gostariam de ler o livro Grande Conflito, mas tem dificuldade na leitura, tem dificuldade na interpretação, às vezes alguma coisa o impede de ler, alguma deficiência, então nós estamos lendo esse livro para você. Nós estamos usando essa versão aqui, porque as letras são maiores, e assim eu posso fazer uma leitura melhor. Bem, mas antes de ler o livro, ler a página do livro hoje, nós vamos fazer uma oração. Querido Deus, nosso Pai e Criador, obrigado por tua graça, tua misericórdia, Senhor. Obrigado porque o Senhor se preocupa com o teu povo em deixar informações preciosas e como acontecerá os sinais dos tempos e como se preparar para esse momento. Abençoa a pessoa que vai assistir esse vídeo e, dessa forma, poder ter acesso ao conteúdo do livro Grande Conflito. Dá-nos a tua capacitação em nome de Jesus. Amém. Vamos lá para a nossa leitura. Estou empolgado hoje na página 16, é o capítulo, nós estamos no primeiro capítulo ali, com o título Predito o Destino do Mundo. E aí ontem eu tinha lido a página 15 e hoje nós estaremos lendo a página 16. E diz assim, ó, nós havíamos parado nessa última frase que diz assim, olha, Herodes o Grande havia utilizado no tempo tanto riqueza romana quanto o tesouro judaico. E agora vamos continuar. Blocos maciços de mármores branco provenientes de Roma formavam-se parte da sua estrutura. O discípulo chamou a atenção do mestre, dizendo: que pedras, que construções! Marcos 13:1. Jesus respondeu de maneira solene e surpreendente: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Mateus 24:2. O Senhor dissera ao discípulo que viria a segunda vez. Então, ao mencionar juízo sobre Jerusalém, voltaram o pensamento para aquela vinda e perguntaram: diz-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Mateus 24, versículo 3. Então, o discípulo, quando Jesus fez a descrição da destruição de Jerusalém, os discípulos associaram com a vinda de Jesus. E aí, em particular, eles perguntaram a Jesus: quando isso ia acontecer? Cristo apresentou diante dele um resumo dos principais acontecimentos que ocorreriam antes do fim do tempo. A profecia que ele proferiu possuía um duplo sentido. Ao mesmo tempo em que prefigurava a destruição de Jerusalém, representava igualmente os temores dos últimos grandes dias. Então, Cristo ali ele fez profecias, mas uma profecia dupla. Ao mesmo tempo se relacionava à destruição de Jerusalém, que iria acontecer no ano 70, e ao mesmo tempo também fez profecia relacionada ao tempo do fim, antes da volta da sua vinda. Diz assim, ó, juízos cairão sobre Israel devido à sua rejeição e crucificação do Messias. Quando, pois, vide a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, que tiver na Judéia, fuja para os montes. Isso está em Mateus 24, 15 e 16. Quando os estandartes romanos fossem erguidos em Terra Santa, fora dos muros da cidade, então os seguidores de Cristo deveriam fugir buscando segurança. Aqueles que desejassem escapar não deveriam demorar-se por causa dos seus pecados. Foi anunciada a ira contra Jerusalém. Sua persistente incredulidade selou-lhe a sorte. Veja, está lá em Miqueias 3, 9 e 11. Então Jesus, para proteger o seu povo, ele diz: olha, quando você vê os estandartes, quando você vê a abominação do qual falou Daniel, alguns até diziam que essa profecia já havia acontecido no passado, quando o próprio Jesus falou que ainda iria acontecer. Então, de certa forma, quando os cristãos vissem os estandartes dos romanos ali do lado de fora do muro, eles deveriam fugir para que, de certa forma, pudessem serem protegidos. Os habitantes de Jerusalém acusaram a Cristo de ser a causa de toda angústia pelas quais passaram em consequência do seu pecado, ainda que soubesse não ter ele pecado, ainda que soubesse que Cristo não tinha pecado.
declara que sua morte era necessária para a segurança da nação. Concordaram com a decisão do sumo sacerdote de que melhor seria morrer um homem do que perecer toda a nação. Está lá em João 11, 47, 53. Então, mesmo a nação sabendo que Cristo era justo, ainda assim, eles preferiram sacrificar o justo, pensando que estaria protegendo a nação. Mas, de certa forma, era o contrário. Ao matar o justo, estava matando o seu defensor. Ao mesmo tempo em que mataram o seu Salvador, porque ele reprovava os pecados, considerava como povo favorecido de Deus e esperava que o Senhor o livrasse dos seus inimigos. É interessante. Deus enviou Jesus, seu Filho amado, para salvar o povo do pecado. Ainda assim, o povo rejeitou e o crucificou. E ao fazer isso, pensava que estava protegendo a sua própria nação. Na realidade, estavam tirando a sua proteção. A longevidade de Deus. Durante quase 40 anos, o Senhor adiou o seu juízo. Ainda havia muito entre os judeus que desconheciam o caráter e a obra de Cristo, e os filhos não haviam desfrutado da oportunidade nem recebido a luz que seus pais tinham desprezado. Através da pregação dos apóstolos, Deus faria com que a luz resplandecesse sobre ele. Veriam como a profecia havia se cumprido, não apenas o nascimento e vida de Cristo, mas a sua morte e ressurreição. Os filhos não foram condenados pelos pecados dos pais, mas quando rejeitaram a luz adicional a eles concedida, tornaram-se participantes dos pecados do seu pai e completaram a medida da sua iniquidade. Então, os pais, na época de Jesus, rejeitaram Cristo. E os filhos não iriam receber essas consequências. Eles também deveriam tomar suas próprias decisões. Então, Jesus enviou os apóstolos para pregar, para ensinar, e os filhos também rejeitaram. Então, quando o ano 70 veio a destruição, os pais e os filhos colheram os frutos que haviam plantado. Amigo, essa foi a leitura do capítulo de hoje, da página de hoje. Que Deus te abençoe.